Fala galera, professor Rodrigo na área, isso aí, mais uma vez, mais uma resolução de prova aqui para vocês. Resolução da prova do PUC Paraná, Inverno 2021, para vocês aí, ainda mais para você que está se preparando para a próxima prova. Sempre bom, galera, você resolver provas anteriores, ver resolução, ver comentários, porque vocês sabem que as provas de vestibular é como o prof sempre fala, não tem criatividade, certo? Muito bem. Para a gente começar, peguei as questões para a gente resolver. Vou resolvendo as questões com vocês e em toda questão que a gente tiver, vou, se a gente tiver aula aqui no nosso canal, deixar o card aparecendo para você assistir essa aula teórica. Fechado, galera? Boa! Bora lá então começar a resolver as nossas questões. Não esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever aqui no canal, caso você goste das nossas resoluções. Beleza? Bora, lindos! Primeira questãozinha, questão de número 15 dessa prova, tá? Deixa eu já avisar antes, tá? Deixa eu já avisar antes. Você vai achar que só tem resposta letra A, mas é que no gabarito dessa prova eles jogaram todas as respostas certas para cima, então vai parecer que todas as letras A estão corretas, tá? Mas não é isso. Não vai chegar na prova da PUC marcando tudo A. Então vamos lá. Questão de número 15. Desde meados dos anos 1980, o etanol é um dos combustíveis mais consumidos no Brasil. Nosso país foi, inclusive, em grande precursor da tecnologia e desenvolvimento da utilização do etanol como fonte de alternativa de energia. E aos poucos, vários países também vão adotando a cultura do carro flex, já bastante popular por aqui. Em nossos automóveis, o etanol comercializado a 96 graus de hélio, que representa uma pureza de 96% em volume. E se for a qualidade em que o motor regular consegue atingir eficiência de combustão quase total. Considerando uma combustão completa do etanol e os valores de densidade de entalpia de formação apresentados a seguir, qual a energia liberada aproximadamente por 1 litro de etanol? B, vamos lá então, ó. Lembra sempre de interpretar o que ele quer, o que ele deu. O que ele quer da gente? A energia liberada. O que ele deu? 1 litro de etanol e deu para gente a densidade do etanol, 0,8 gramas por ml, e deu para gente também, lindos, o que? As entalpias de formação. Então, falou a combustão completa do etanol. Quem que é o etanol? O etanol, C2H6O. O que é a combustão completa? É reagir com o O2, formando CO2 e água. Faz o balanceamento, 2 carbonos, 3, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, faz o balanceamento dos oxigênios. Eu tenho 1 com 6, 7 oxigênios, 2 vezes 2, 4, com mais 3, 7 oxigênios. Eu quero o calor. E aí que vem uma sacada. Ele quer energia. A primeira coisa que eu preciso encontrar aqui, ó, é o ΔH dessa reação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o ΔH da reação. Como que tu vai calcular o ΔH dessa reação, lindos? Tu vai calcular o ΔH dessa reação fazendo o seguinte. Como ele deu entalpia de formação, sorria. É sempre produto menos o reagente. Como essa aula é de resolução, já deixei uma aula teórica, vai aparecer o card para você aí falando de termoquímica, como que a gente fala de entalpia de formação. Beleza? Boa. Vou fazer ΔH, H dos produtos, menos H dos reagentes. Quem são meus produtos? 3CO2, perdão, 2CO2, 2CO2 e 3H2O. Fechado? Menos. Quem é o nosso reagente? C2H6O mais 3O2. Muito bem. Vai acontecer o seguinte, vai substituir. Vou ter 2 vezes menos 393,5 mais 3 vezes
menos 286, menos 277,6. Professor, mas e o O2 não tem na tabela? Lembra que substância simples vale zero a entalpia de formação. Fazendo essa continha, você vai encontrar um ΔH de quanto? Menos 1.000, eu fiz a continha aqui, ó, 1.300 menos 1.367,4 kJ. O boi louco por mol. Não seja boi louco. Já iria marcar a letra B. Só que isso é por mol. Ele não quer 1 mol de etanol, ele quer 1 litro de etanol. Então agora a segunda coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte: fazer estequiometria, encontrar primeiro a massa do etanol. Mas por que eu vou ter que fazer a massa do etanol? Porque na estequiometria eu não posso usar volume de líquidos. Então por isso que ele deu a densidade. Densidade é massa pelo volume. A densidade é 0,8 gramas por ml. Beleza? A massa, eu quero o volume, 1 litro, 1.000 ml. Então, você tem uma massa de 800 gramas. Fechado? De etanol. Terceiro e último passo, agora a estequiometria. Como assim estequiometria? Ó, esse ΔH é por mol do nosso combustível. Do etanol, formando 2CO2 mais 3H2O. Essa reação aqui, o ΔH dela é menos 1.367. Ups, ficou apertado ali, galerinha. Deixa eu jogar um pouquinho pro lado aqui, ó. 367, perdão, 4. O que significa isso? Que estequiometria, 2 linhas, reação, exercício. Cada 1 mol que eu tenho do nosso combustível vai formar 1.367,4 de energia. Ou seja, a cada 46 gramas, que é a massa do etanol, meu Deus, professor, como que eu sei? Vai lá na tabela periódica que tem na prova 2 vezes 12, 6 vezes o 1, 1 vezes o 16, isso vai dar 46. Tranquilo? Ótimo. Isso vai me dar 1.367,4 kJ. Quando tu tiver 800 gramas, X, faz a regrinha de 3 e tu vai encontrar o quê? Tu vai encontrar 22.829 menos 22.829 kJ. Como lá no enunciado ele já está perguntando qual é a energia liberada, ele ignorou o sinal. Resposta, letra A. Questão linda, hein, galera? Questão bem linda, inclusive com super cara de Enem. Fechado? Anota aí esse passo a passo. Maravilha! Vamos para a próxima. Questão de número 16. Deixa eu aumentar aqui a letra para vocês. Questão de tabela periódica e regra do octeto. Ele fala assim: a regra do octeto é uma regra geral da química no que diz respeito à estabilidade dos átomos na formação de substâncias por meio de ligações químicas. É uma regra que abrevia os comportamentos de estabilidade dos átomos em virtude de suas distribuições eletrônicas. Outras afirmações sobre a estabilidade dos átomos podem ser encontradas pela interpretação de propriedades periódicas como energia de ionização. Lembra o que é energia de ionização? Eu tenho um elemento, a energia de ionização é a energia que você paga para esse elemento te dar em troca um elétron. Certo? Então, o que é energia de ionização? Energia necessária para retirar um elétron de um átomo gasoso isolado. Maravilha, povo. Ele fala assim: a avaliação dos valores de energia de ionização nesse gráfico permite concluir que... muito bem. Então, veja só que ele deu o número atômico e as energias de ionização desses caras. Subníveis mais energéticos de uma distribuição eletrônica
quando estão semi-preenchidos ou totalmente preenchidos, fornecem estabilidades químicas mais relevantes aos átomos, quando estão semi-preenchidos ou totalmente preenchidos. O que significa isso? Quando eu tenho totalmente preenchido é um gás nobre. É mais difícil arrancar elétron dele. Então, eles vão ter uma estabilidade maior. Ou seja, eu não vou tirar tão facilmente elétron. Por isso que a resposta certa já é essa primeira. Mas aqui a gente aprende analisando o que há de falso nas outras. Essa é a técnica do resolvendo a química. O que tem de errado nas outras? B. Metais alcalinos, por possuírem baixos valores de energia de ionização, são átomos muito estáveis e de difícil possibilidade de formação química. Galera, até aqui estava tudo ótimo. Eles têm baixas energias de ionização, os metais alcalinos. Facilmente eu tiro o elétron deles. É o que torna eles o quê? Muito reativos. Então eles não são muito estáveis, eles são muito reativos. E facilmente formam ligações químicas. Não difícil, fácil. Então risca. A gente aprende riscando que está falso nessas falcianes. Ai, professor, eu não sei nada de tabela periódica. Vou deixar um card para você da playlist 1 aqui, que tem tudo sobre tabela periódica e as propriedades para vocês. C. Nenhum elemento fora do grupo dos gases nobres pode possuir maior energia de ionização que algum dos gases nobres. Falso, né, lindos? Os gases nobres têm as maiores energias de ionização no seu período. Tá aqui, ó, são esses caras que estão nas pontas. Mas se você fizer um traço aqui, ó, você já consegue perceber, por exemplo, que tem aqui, ó, esse elemento que tem uma energia de ionização maior. Então, não, falso, nada a ver. Os gases nobres têm as maiores afinidades eletrônicas, as maiores energias de ionização no período. Maravilha. Letra D. À medida que um átomo tem seu raio atômico aumentado, ele também apresentará maior dificuldade para liberar um elétron no experimento da ionização. Falso, lindos! Quanto maior o raio, mais longe o elétron está do núcleo. Menor a atração entre o núcleo e os elétrons, mais fácil do átomo perder. Então guarda isso, guarda bem no seu coração, galera. Guarda bem no seu coração. Quanto maior o nosso raio, menor será a energia de ionização. Fechado? Guarda isso. Letra E. O átomo de hidrogênio, por possuir um único elétron em sua distribuição eletrônica, apresenta mais alto valor de energia de ionização. Não. Quem é esse cara que tem o mais alto valor de energia de ionização? É o hélio, é o gás nobre mais pituquinho. É o cara que tem menor raio. Falsa. Beleza? Boa. Volta, pausa, volta, vê de novo a resolução dessa questão nos comentários. E qualquer coisa a gente tem aula aqui no canal, na playlist, para você assistir. Perfeito. Próxima, questão de número 17. O ácido cítrico, cuja estrutura é apresentada a seguir, está presente na maioria das frutas cítricas e confere a esses vegetais o sabor azedo característico de cada um deles. Basicamente, podemos afirmar que quanto mais ácido cítrico disponível, mais sabor azedo apresentará a fruta. Beleza. Para a determinação da concentração de tal ácido em um suco de frutas, uma amostra de 15 ml de suco foi titulada. Vou te dar uma dica. Vai aparecer um card aqui. Tá? Falando sobre titulação. Tá? Falando sobre titulação. Você vai parar esse vídeo, você vai assistir essa aula e aí depois tu vai voltar a ver a resolução desse exercício. Tu vai ver como é fácil. Falou titulado? Sucesso! Com hidróxido de potássio, 0,01 mol por litro e o volume de titulante gasto foi de 8 ml. A concentração aproximada em grama por litro do ácido cítrico no suco analisado é de... Então, peraí. Olha só, questão de nível difícil. Hidróxido de potássio. KOH. Certo? Vai titular o nosso ácido cítrico. O ácido cítrico, ó,
Tá vendo que ele tem 1, 2, 3 grupos ácido carboxílico? Então, olha que nós chamamos de um triácido carboxílico. Então, desses triácidos carboxílicos, eu tenho 3 hidrogênios que viram H+. Ele é um triácido carboxílico. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver, vou desenhar ele assim, ó. H3C, ácido cítrico, tem 3 hidrogênios ionizáveis, mais KOH. Para cada, aí que vem, para cada ácido cítrico, eu preciso neutralizar 3 hidrogênios, eu preciso de 3 OHs. Eu vou precisar de 3 mols. A maior dificuldade dessa questão era fazer o balanceamento. Vou formar 3 mols de água mais K3C, citrato de potássio. Beleza? Legal. Como que eu vou fazer isso agora? Vamos lá, são 3 passos. Veja que o titulante, ele te deu volume e concentração. Então, do titulante, tu vem aqui no cantinho, ó. Primeira coisa que tu vai fazer, encontrar mol do titulante. Fechado? Vai encontrar mol do titulante. Mol do titulante. Como que tu vai fazer isso? Ele te deu 0,01 mol por litro. O que significa? 0,01 mol em 1 litro. Quantos mol tu tem? 8 ml. 8 vezes 10 dá menos 3 litros. Faz a regrinha de 3. Tu vai achar 8 vezes 10 a menos 5 mol. Já tem gente que marcou a letra C. Errou. Porque agora vem a segunda parte. A estequiometria. Perceba que ele quer a resposta em grama por litro. E ele já te deu ml aqui, ó. 15 ml é 15 vezes 10 a menos 3 litros. E ele quer grama por litro. Então, no segundo passo, que é a estequiometria, eu vou encontrar a massa em grama do ácido que eu preciso, que foi neutralizado, por 8 vezes 10 a menos 5 mol do hidróxido de potássio. Mol embaixo, o que eu vou usar? Mol em cima. É o coeficiente estequiométrico. Massa embaixo, vou ter que usar o quê? Massa em cima. Como que eu vou encontrar a massa do meu composto? Vou ter que fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxigênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 7. Faz a massa. 6 vezes 12. 8 vezes 1. 7 vezes 16. 72. Mais 8. 70. Mais 42. 112. Fechado? Tudo bem? Só deixa eu confirmar. 7 vezes 16. 112. Mais 8 mais 72. 192. Então, você tem 192 gramas por mol. Faz a regrinha de 3. O que tu vai encontrar? Tu vai encontrar a massa desse cara. Tu vai encontrar a massa dele, que você usou na hora de fazer a questão. É dar 512 vezes 10 a quinta grama. A massa. Mas tu quer grama por litro. Agora tu vai encontrar a concentração. Como que tu vai fazer isso? Pega a massa 512 vezes 10 a menos 5. Perdão, aqui parece um 3, mas é um 5. Grama. Dividido por 15 vezes 10 a menos 3 litros. Quanto que vai dar isso, galerinha? Isso vai dar 34 vezes 10 a menos 2 grama por litro.
que é, na verdade, 3,4 vezes 10 a menos 1 grama por litro. Fechou? Ótimo. Tá aí. Resposta 3,4 vezes 10 a menos 1. Eu sei que é por isso que você está aqui, para descobrir como é que resolve essa questão. Aproveite para resolver titulação. Fechado? Só questão difícil, hein, galera? Só questão de nível alto. Adoro essa prova, acho uma prova super inteligente. Vamos lá, 18. A tetracaína é um fármaco ministrado na forma de spray, junto a outras substâncias que atuam no tratamento de doenças como aftas e herpes. A estrutura molecular da tetracaína é apresentada a seguir. Considerando avaliações que possuem a partir da estrutura fornecida, avalie as afirmações a seguir. 1. Sua fórmula molecular é... o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que sair contando carbono. Vou te dar uma dica. Isso aqui vai demorar um tempão. Não faz isso agora. Não faz isso agora. Vamos lá. Vou te dar uma dica. Simbora. Vamos para a próxima. Pode ser apresentado um par de isômeros óticos. O que significa par de isômeros óticos? Que tem um carbono quiral. Um par de isômeros óticos quer dizer que tem um carbono quiral. Um carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Aonde está esse carbono quiral? Em lugar nenhum. Não tem nenhum carbono com 4 ligantes diferentes. Então, a 2, tu já sabe que ela é falsa. Onde tem 2, tu risca. Sacou a brincadeira? 3. A tetracaína possui classes funcionais amina e cetona. Vamos ver. Aqui, tu tem uma amina. Beleza. Aqui, tu tem outra amina. Beleza. E aqui, ó, cuidado. C dupla é uma cetona. Mas cuidado, que é o oxigênio com o outro aqui, ó. Isso é um éster. Ai, professorzinho, que ódio. Não caia na brincadeira. A 3 é falsa. Risca fora. Chegou na letra A. Você já descobriu que a 1 é verdadeira. Você já descobriu que a 1 é verdadeira. Que a 4 é verdadeira. Que a 5 é verdadeira. E nem precisei, prof, fazer a fórmula. Exatamente. Estratégia. Muito bem. A tetracaína é para-substituída no anel aromático. Lembra o que ele quer dizer com para-substituído? Nas posições o quê? Nas posições 1 e 4. Então, se você começar a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Verdadeira. Em meio aquoso, a tetracaína pode apresentar valor de pH superior a 7. O que significa um pH superior a 7? Que é básica. E por que ela vai ter esse caráter básico? Ela tem caráter básico porque ela tem aminas. Aminas são bases orgânicas. Verdadeira. Fechado? Jogue com as alternativas, meus lindos. Jogue com as alternativas. Esse é o método do Resolvendo a Química. Você destrói questões de prova de vestibular. Maravilha! Vamos embora! Próxima questão. Questão de número 19. Também de orgânica. Sempre se prepare para umas 2 ou 3 questões de orgânica, 1 ou 2 questões de continha aí na prova. As reações de substituição no anel aromático possuem particularidade interessante, que é a natureza do primeiro substituinte. Em reações que ocorrem em etapas, a segunda etapa é fortemente dependente da primeira, pois possui relação com orientação orto-meta-para e dos que o segundo substituinte irá apresentar. Vou deixar para vocês um link, um card aqui, tá? Para aula que está lá no canal do professor Guilherme, falando sobre as reações de substituição dirigentes orto-meta-para. Assista lá. Considere uma substância aromática genérica com substituinte X, tá? Substituinte X, tá aqui. Assumindo X pode ser o substituinte ortopara ou substituinte meta-dirigente, assinale a alternativa correta. Se for um grupo nitro, a substância seria o nitrobenzeno. Verdade? Verdade, seria o nitrobenzeno. Em posterior cloração,
irá proporcionar a entrada do átomo de cloro na posição 3, ou seja, na posição meta. Será que o grupo nitro é meta-dirigente? Como que eu sei isso? Vou te dar uma dica aqui, ó. Ó, grupo nitro, tá? Vai pela eletronegatividade. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Olha para o ligante e vê quem é o mais eletronegativo. É o oxigênio, coloca sinal de menos. Então o nitrogênio fica mais, efeito de ressonância. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Como a substituição que acontece no anel aromático é eletrofílica, aqui ó, é onde vai acontecer a substituição. Na parte onde fica negativa. Então eu vou ter o quê? Meta-dirigente. Meta-dirigente. Já é verdadeira a primeira. Professor, mas por que não pode ser a B? Por que não pode ser a B? Porque ele vai trocar por OH. Vai trocar por OH. Aí ele fala, a substância seria um álcool. Bem, OH no anel aromático é o que, lindos? Fenol. O OH, ele é ortopara, mas não é um álcool, ó, mais, menos, mais, menos. Ele é ortopara, na posição 2 e 4, mas ele é um fenol, não um álcool. Então, falsa. Letra C. Se fosse um grupo amino, a substância seria fenilamina, fechado, e uma posterior cloração iria proporcionar 3. Quer dizer que a amina, o nitrogênio da amina, iria ser metadirigente? Vamos ver. Entre nitrogênio e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? O nitrogênio. Vamos ver. Negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Onde ficou negativo é que vai acontecer a substituição. Pan, pan, pan. Ortopara e não meta-dirigente. Falsa. Na posição 2 e 4. Se fosse o grupo carboxila, seria ácido benzoico e uma posterior cloração eu teria 2 e 4. Se você fizer aí, carboxila é meta-dirigente. E por último, se fosse o metil, a substância seria o tolueno, perfeito, o nosso metil benzeno é o tolueno, só que o tolueno é ortopara-dirigente. Então não seria 3, seria 2 e 4. Fechado, lindos? Ótima, questão muito massa. E questão de número 20. Em um verão tão peculiar como o ano de 2020, devido a restrições da pandemia do Covid-19, algo que se popularizou bastante foi a compra das piscinas de plásticos para se ter um quintal de casa. Após a montagem do primeiro enchimento, alguns pormenores demandam a atenção dos proprietários para uma boa higienização da piscina, bem como procedimentos bioquímicos necessários para os usuários não tenham problemas decorrentes de alguns fatores como a avaliação do pH do sistema aquoso. pH ideal para uma piscina é 7,2, valor muito parecido, por exemplo, com o pH das nossas lágrimas. Considerando essa informação do pH ideal e uma temperatura de 25 graus Celsius, qual é a correta correlação? 1. A concentração de íons hidroxila. Hidroxila é OH-. Peraí. Ele quer a concentração de OH-. É 10 elevado a 6,8. Aqui o prof comeu um menos aqui, lindos. Tem um menos aqui. Tá? Tem um menos. O prof comeu um menos ali na hora de trazer para vocês. Tem um menos. Muito bem. Se o pH é 7,2, lembra que a 25 graus Celsius, pH mais pOH tem que ser quanto? 14. Então, o pOH vai ser 6,8. Dica, vou deixar aqui para você um link para a aula de pH e pOH, 3 formas de calcular pH que você nunca mais vai esquecer, tá? Dica, ó, guarda no seu coração, não conta para ninguém. A concentração de H+ é sempre 10 elevado a menos pH.
E a concentração de OH- é 10 elevado a menos POH. Então é verdadeira. A concentração de hidroxila, se o POH é 6,8, é 10 elevado a menos 6,8 mol por litro. Ai, professor, eu não quero marcar porque eu nunca imaginei que esse número existisse. Então, lindinha, vai para as outras. O sistema possui características levemente ácidas. Acima de 7, levemente básica. A maior concentração de íon hidrônio, para quem não lembra, o hidrônio é H3O+, mesma coisa que H+. Nesse sistema do que um suco de tomate, cujo pH é 4. Opa, falsa, lindos. Quanto menor o pH, maior a concentração de H+. Falso. A adição de bicarbonato de sódio nessa piscina acarreta na diminuição do pH. O bicarbonato de sódio tu toma quando tu tá com o quê? Com acidez estomacal. Quem é o bicarbonato de sódio? NaHCO3. O bicarbonato de sódio vai te dar o quê? Um caráter básico. É um sal de caráter básico. Só que sal básico não tinha que ter OH no meio? Cuidado para não confundir caráter com classificação, tá? Ele é um sal básico porque ele vem de uma base forte, que é o hidróxido de sódio, e de um ácido fraco, que é o ácido carbônico. Fechado? Então, falso. Vai aumentar o pH, deixa o meio básico. O borbulhamento de gás carbônico acarreta no aumento do CO2, do pH. Falso. O CO2, quando borbulhado na água, ele forma H2CO3, que é o ácido carbônico, que, por sua vez, apesar de ser instável, produz H+, e HCO3-. Aumenta H+, diminui pH. Boa? Espero que você tenha gostado. Se inscreva, deixe o seu curtir e até uma próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.